O meu nome é Beatriz Gaspar, tenho 22 anos e sou artista, trabalho com artes performativas e artes visuais, tenho formação de atriz pela Escola Superior de Teatro e Cinema e pronto, e venho aqui conversar um bocadinho sobre o meu primeiro e último solo, a minha criação mais recente, que se chama Estudo 1 e que é um trabalho que junta um bocadinho estes universos, o visual, o performativo, e que pronto, é assim uma história longa que eu vou tentar resumir. No fundo, este trabalho começou em 2021, no verão de 2021, e não tem nada a ver com teatro. O teatro aqui surgiu muito mais tarde, ou um ano e pouco mais tarde. Estamos aqui com estes barulhos de fundo. Portanto, em agosto de 2021, há um dia que recebo uma chamada de uma amiga que trabalha em cinema, em artes visuais. Ela faz uma panóplia de coisas e recebo uma chamada dela a dizer que estava a organizar uma exposição coletiva de artes visuais e que propunha a uma série de artistas que levassem algum objeto que se debruçasse sobre o feminino, portanto que fosse centrado no tema do feminino. Disse-me logo ela de uma forma assim um bocadinho vaga, mas também mas bastante livre, não é? E lançou-me assim esta premissa. E eu não quis recusar, porque já na altura também me interessava trabalhar a questão da imagem, e portanto poder também entrar um bocadinho no caminho das artes visuais, se calhar. E não quis recusar e fui para casa pensar aquilo e tive assim pelo menos uma semana numa confusão mental gigante e acabei por decidir pegar um monte de álbuns de fotografias de família que tinha guardados e começar a folhear e começar a fazer uma pesquisa e uma seleção de imagens, e foi aí que nasceu o projeto. Eu na altura não sabia muito bem o que é que estava a fazer e porque é que estava a fazer, mas no fim de contas acabei por criar para essa exposição em específico uma série, um ensaio fotográfico em 4 partes, em que simulava uma espécie de vida, uma espécie de biografia daquele sujeito em particular que eu escolhi, que é uma pessoa próxima da minha família, é a minha avó. Portanto, partir desse universo biográfico para criar uma espécie de ensaio em que pudéssemos pensar realmente esta ideia da biografia a partir de um conjunto de espaços específicos e um bocadinho universais, pelos quais todos acabamos por passar, não é? Portanto, desde a infância até a uma ideia de descoberta também da identidade, a passagem também por lugares um bocadinho estranhos nessa descoberta da identidade, falar um bocadinho também sobre a violência, talvez, na construção de uma identidade, os processos associados à violência, não é? No confronto de mim com o outro, do interior com o exterior, e depois um momento final de regresso, se calhar um bocadinho ao imaginário inicial da infância. Portanto, eu fui buscar uma série de lugares concretos que me vieram através dessas fotografias e organizei esse ensaio. Pronto, que na altura foi assim uma coisa que eu própria não me conseguia muito bem explicar o que era aquilo. Uma das coisas que decidi logo era que não me interessava necessariamente revelar a identidade daquela pessoa, portanto eu desde logo interessava-me também logo a ideia de manipular aquele objeto que era a fotografia, cortar a cara ou não revelar a cara e tentar fazer assim uma espécie de zoom out daqueles lugares. Então, se eu percebi bem, o espetáculo surge de uma proposta que não tem nada a ver com o espetáculo, que era escolher um objeto para um fim específico, que tinha a ver com o feminino, e depois transformas isso para ti numa necessidade de fazer um espetáculo sobre a tua avó.
Não foi tanto isso. Eu acho que para mim foi um processo de muitas fases, esta coisa de ter uma ideia, tentar materializar uma ideia, perceber o motivo real por trás da ideia, e começou assim num lugar que eu pensava que era mais centrado na minha biografia, na minha avó, nesta ideia de pensar um bocadinho a vida desta pessoa, pondo-me de fora, como se eu própria também pudesse ser ela, e pensar através desses lugares concretos e, sobretudo, também pensar a questão do feminino, não é? Porque há ali, eu pensei que uma das primeiras camadas deste trabalho era mesmo trabalhar esta ideia da alteridade, não é? Onde é que é, o que é o eu e o que é o outro. Desde logo, trabalhar só com fotografias de retrato, pôs-me logo nesse lugar de ter essa percepção realmente de quem é este sujeito fotografado, quem é também a pessoa que opera, não é? A câmara. Mas depois, mais tarde, o trabalho evoluiu para um lugar onde já não era sobre a minha avó, já não era sobre a minha biografia e já não era sobre aqueles lugares específicos, era mais sobre tentar atravessar assim uma espécie de cartografia, de uma cartografia também afetiva, não é? Que eu acho que consigo relacionar com outras pessoas, com outros lugares, que é falar sobre a infância, falar sobre o crescimento, falar sobre a morte também. Ou seja, foi um trabalho que, quando na altura eu expus, não senti que tivesse ficado fechado ali, e tanto é que depois só no final do ano de 2022 é que voltei a pegar, pronto, quase como se tivesse ficado a ruminar ali aquele tempo todo, e que depois cruzei este objeto que já tinha, que era este objeto visual, cruzei-o com o texto, surgiu o texto de um autor que me é particularmente querido, um dos grandes, assim, um bocadinho assustadores até para mim, e quando voltei a cruzar com esse texto comecei a pensar, ok, este objeto pode ser outra coisa, pode haver aqui outra dimensão e pode haver um futuro. Estás a falar do texto do espetáculo? Sim. Não é teu o texto, não, então? O texto, foste buscar um texto? Sim, o texto não é meu. Eu já conhecia o autor e já conhecia o texto, eu usei o texto de Herberto Helder, que é um autor que me é muito especial, e eu já conhecia o texto. Eu fiz uma adaptação de excertos de um livro chamado Apresentação do Rosto, em que há assim, ele faz é uma espécie de coletânea, um bocadinho do absurdo de uma série de lugares de infância que ele recupera, e também da relação com o feminino que ele recupera, e é um texto extremamente visual, é um texto muito incisivo nas imagens, que era uma coisa que me interessava trazer para o teatro, não é? E quando me voltei a cruzar com este texto, houve assim um deslumbre, quase um deslumbramento do género, nós estamos a falar sobre as mesmas coisas, e eu vou ter que trabalhar aqui sobre isto. Pronto, e acho que foi um bocadinho nessa altura que começou para mim a nascer essa relação muito estreita entre a fotografia e o teatro, não é? Para mim foi nessa altura, quase como se fossem estes dois lugares onde trabalhamos sobre os duplos da realidade, não é? De alguma forma. Eu chamei Estudo 1 a este projeto, porque para mim não deixa de ser um estudo de uma série de material com que eu me cruzei, e que amanhã um novo olhar pode ser gerado sobre aquilo, porque eu também acredito muito nisso, e ao longo deste processo foi muito isso que foi acontecendo. Parece que quase como se as próprias ideias também dramaturgicas se foram revelando, quase como as imagens se foram revelando, e o que estava lá dentro. Mas sem dúvida que pronto, eu tenho muito interesse em trabalhar sobre as questões da imagem, se calhar de uma forma ainda que é um bocadinho difícil de definir para mim. Neste espetáculo trabalhei mesmo sobre fotografias, e elas são usadas em cena, mas sim, a questão da imagem em movimento, se calhar mais o cinema também é uma coisa que acho que também me interessa,
Mas na realidade comecei a pensar sobre isso, e um dos autores que eu também na altura estava a ler, que também me serviu para esta pesquisa, que é o Barthes, comecei a ler e realmente a perceber que a distância não é assim tão grande, no fim de contas, não é? Ou seja, é tudo um bocadinho, é uma coisa meio surreal que acontece, não é? A fotografia é uma representação um bocado surreal, porque és tu, mas não és tu, mas é um outro, é um bocadinho, cristaliza-te um bocadinho num lugar em que tu és aquele, mas podias ser milhares de outros aqueles também, não é? E o teatro é esse espaço também, então para mim foi um casamento um bocadinho estranho, mas que fez sentido de alguma forma. E a questão da teorização e de escrever sobre o projeto e de pensar o que é que lá está dentro e ter que expor isso aos outros também, quer seja em candidatura, em open call ou em conversa, isto também me ajudou muito a perceber sobre o que é que eu estava a falar e sobre as camadas do que estava a falar, porque também não foram logo claras para mim desde o início, e porque muitas vezes pensava, bem, isto não é teatro, ou isto não é nem uma coisa nem outra, ou como é que eu vou, quer dizer, estou a usar fotos de família, mas não me interessa necessariamente criar um objeto, não me interessa só usar e falar de material de arquivo porque sim, ou como é que eu encontro aqui também a linguagem que é minha, que eu estou à procura, não é? E foi um processo de descoberta muito bonito para mim, mas sim, sem dúvida que eu acho que ter de o justificar e ter de explicar ajudou-me a chegar. Não acho que tenhamos de ser, jovens ou não jovens, não acho que tenhamos de ser explicativos sobre aquilo que fazemos, não é? Talvez haja um bocadinho às vezes essa pressão, e é o que estás a dizer, não é? Sobretudo quando ainda não fizemos muita coisa e temos que nos justificar perante os outros, mas eu acredito sobretudo no trabalho que desenvolvo e acredito na potência que ele tem e que por si só é uma coisa que, não é, que se justifica, não é? Evidentemente que eu vou querer defendê-lo de alguma forma com aquilo que tenho para dizer, mas não sei, às vezes tenho alguma dificuldade em lidar também com essa, às vezes um bocadinho com a pressão da pertinência que os trabalhos têm que ter à luz de, se calhar, à luz de coisas que não têm que necessariamente ser universais, não é? Porque, ou seja, como se de alguma forma também os objetos artísticos tivessem que estar encaixados dentro de uma linha, tipo quase uma linha programática, não é? Em que é pertinente, toca em algum destes pontos aqui, destes chavões, não querendo ser assim, pronto, mas acho que sim, sobretudo sinto muito isso cada vez mais, e às vezes também, obviamente que penso, qual é a pertinência que tem, será que vai chegar aos outros ou não? Eu não tenho essa pretensão e por isso é que eu acho que também eu fiz este trabalho e criei este espetáculo porque tinha muitos problemas para resolver, tinha muitas questões também em mim para resolver, e consegui pô-las cá fora. A proposta que eu tinha também em termos de espetáculo, e como tive no espaço Casa Cheia, a proposta era bastante intimista, portanto desde logo colocou-me numa relação de proximidade muito grande com o público, e sobretudo porque eu procurei também essa relação quase de espelho entre aquilo que estava ali a querer comunicar e também quem me estava a ouvir, ou seja, não era um espetáculo interativo, nem era desse ponto de vista, mas eu também estava a trabalhar ali sobre como é que eu me espelho no outro, eu me espelho naquelas imagens, né, daquela pessoa que não sou eu, nós nos espelhamos infinitamente, né, e estava mesmo a trabalhar sobre essa relação de proximidade e literalmente, portanto, era assim uma proposta mais intimista. Portanto é assim, não sei se terá chegado ou não,
mas foi entregue. Como falávamos há pouco, não tinha qualquer intenção de, depois de terminar a universidade, pouco tempo depois, de partir para uma criação a solo. Não tinha esse plano, não tinha essa ambição. Acho que foi só uma coisa que veio no seguimento também de uma necessidade criativa que eu tive e de realmente também, por outro lado, estar a trabalhar a partir de um objeto que vem de um lugar muito pessoal, não é? Estas fotografias, ou seja, o processo de encontrá-las e pesquisá-las e mexê-las foi longo e foi solitário, não é? Foi um processo todo este um bocadinho solitário, mas não veio de um plano, ou seja, isto para dizer que eu não tenho propriamente, não faço muitos planos, sei que acho que as artes visuais vão continuar a estar presentes, tenho outras ideias um bocadinho na gaveta para projetos mais na área da fotografia, da instalação também. Aliás, uma das etapas deste processo de trabalho agora foi também pensar um dispositivo em que eu não estaria em cena, portanto também houve uma fase que foi em que concebi um bocadinho a coisa para ser mais uma instalação do que um espetáculo, mas naquele momento a urgência era que eu fosse para a cena e fosse ser o veículo vivo, não é, daquelas coisas que estavam ali implícitas. Fiz Erasmus na Academia de Artes Performativas de Praga, que é uma escola muito é muito distinta da Escola Superior de Teatro e Cinema, também em termos pedagógicos e um bocadinho a abordagem que eles levam, e há muito a abordagem do ator-criador, no sentido só de pensar um bocadinho o espaço da escola como um espaço de laboratório e em que se cultiva muito o feedback de uns para os outros, o que também te faz automaticamente também pôr-te um bocadinho de fora, pensar sobre o que está a ser feito, o que está a ser dito. E por acaso foi justamente nessa altura que eu comecei um bocadinho a enverdar por estes caminhos alternativos, digamos. Lembro-me que tive uma cadeira de dramaturgia visual, em que nós éramos estimulados a pensar a dramaturgia a partir de composições imagéticas, fotografia, vídeo e tudo mais. Portanto, havia assim uma segmentação muito grande, quase dos espacinhos mentais por onde se podia pensar a criação cénica. Isso, na altura, achei muito... Pronto, foi assim uma pequena revolução para mim. Portanto, sem dúvida que isso depois só mais tarde é que eu processei que isso podia ter-me impulsionado um bocadinho a pensar que gostava de criar objetos e que objetos é que são estes. Mas também é como te digo, não é um selo que eu coloque de sou criadora, não me auto-intitulo assim. Acho que estou ainda um bocadinho a descobrir o caminho e a linguagem e o percurso, mas foi bom ter passado por estes sítios todos. Na verdade, gostava de ver mais pessoas a dizer aquilo que querem me dizer, da forma que querem dizer, e rasgar às vezes um bocadinho aquilo que se espera, não é? Aquilo que está montado, os caminhos que já estão feitos. Gostava sim de ver mais pessoas a dizer o que querem dizer. Acho que há uma infantilização grande das gerações mais novas, se calhar em Portugal, particularmente nas artes, e essa infantilização começa desde cedo, não é? E começa também um bocadinho na formação, esta anulação também dos espaços pessoais e daquilo que as pessoas também têm para dizer, desde logo começa na escola, acho eu. Depois acaba por se estender um bocadinho, não é? Ao mundo profissional, acho que há uma condescendência grande ainda para com pessoas novas. Eu também é isso, falo da minha geração, falo de pessoas um bocadinho mais velhas, mas falo de pessoas que não tenham aqueles 20 anos de carreira que tu falavas há pouco,
E acho que depois acho que isso ou seja, são problemas que depois são densos porque são estruturais, ou seja, é depois difícil contornar isso porque parece que, não sei, conheço muitas pessoas da minha idade que às vezes se calhar já se colocam nesses lugares de tipo inferiorização. Porquê, não é? Não é preciso ter medo para se ter respeito, mas é isso também acaba por ser um contrato, ou seja, é uma coisa que tem que vir das duas partes. Eu gosto muito, mas isto é uma característica se calhar mais transversal do português, mas eu gosto muito da não é familiaridade, mas é um certo companheirismo que parece que há, por sermos um país tão pequenino, então o circuito também é muito pequeno, não é? Isso tem as suas coisas menos boas, mas também acho que tem vantagens, que é uma ideia de proximidade e de contacto que estabelecemos uns com os outros. Eu gosto muito disso, e gosto às vezes, não sei, agora já ia para um aspecto que não é bom, portanto não vou para lá. Olha, é uma pergunta difícil. Aspectos positivos do panorama teatral português. Eu às vezes também sinto que não é por intenção, mas que estou um bocadinho à margem, se calhar, do que é esse panorama teatral português. Mas Pois, eu também não defini o que era isso, não é? sim, ou seja, é uma coisa também